Boa tarde, gente. Eu e a Bruna, a gente vai apresentar para vocês um pouco sobre o abstracionismo. O abstracionismo, ele foi um estilo artístico que começou a partir das vanguardas europeias, do final do século XIX e início do XX. Essas vanguardas, elas representavam a ruptura artística, sobretudo em relação aos moldes renascentistas, tradicionalistas e academicistas, né, que também focavam no belo como característica principal. Em oposição à representação de imagens e objetos da realidade, a principal característica do movimento abstracionista era a criação de formas abstratas, subjetivas e não representacionais, oposição ao modelo renascentista e a arte figurativa, valorização de formas, cores, linhas e texturas. Agora, um pouco sobre a história do movimento. O artista russo radicado na Alemanha, o Wassily Kandinsky, ele é considerado o precursor da arte abstrata. Alguns movimentos artísticos surgidos antes do abstracionismo já traziam essa tendência, né, de uma arte mais abstrata. Foi o caso do impressionismo, que tinha como característica principal a luminosidade e também possibilitava ao observador impressões sensoriais de luz, movimento e cor, né? Também o pós-impressionismo e o expressionismo, né, que trouxeram como novidade a liberdade à cor, além do exagero proposital às formas com o intuito de expressar emoções e sentimentos do artista em relação ao mundo real e não apenas a realidade em si. Já o cubismo, ele vai romper com a ideia de imitar a natureza, né, e vai começar a usar formas geométricas para retratar imagens e objetos que proporcionavam diferentes pontos de vista. Mas, mesmo esses movimentos já tendo essas tendências, foi o abstracionismo que possibilitou a ruptura com qualquer tipo de representação da realidade de um jeito diferenciado. Essa mudança, ela vai causar estranheza à elite da época, né, porque eles prezavam pelo tradicionalismo e perfeição artística que existia até então. A respeito do contexto histórico do abstracionismo, ele começou um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, né? Então, talvez tenha essa necessidade dos pintores de trazer essas emoções guardadas desse período de tensão, guerra e violência. A corrente abstracionista, ela é subdividida em dois, né? Temos o abstracionismo geométrico, que a Bruna vai falar daqui a pouco para vocês, e o abstracionismo lírico ou informal. O abstracionismo lírico, ele tinha como foco o inconsciente, a inspiração, o instinto e a intuição do artista para o desenvolvimento das obras. As obras eram compostas por formas orgânicas, cores vibrantes, com destaque para as linhas de contorno. Dessa forma, pode-se afirmar que o abstracionismo lírico ele objetivava a expressão da arte imaginária de acordo com a necessidade interior, né? E ele também era influenciado pelo expressionismo e o fauvismo. E as principais características dessa subdivisão era o sentimentalismo, valorização da intuição, liberdade artística, liberdade de instinto, naturalmente impulsivo, e cores e formas criadas arbitrariamente. Aqui o Wassily Kandinsky, né, que a gente já falou, que foi um dos maiores pintores russos do século XX, e junto com o Pierre Mondrian e o Kazimir Malevich, ele fez parte do chamado trio sagrado da abstração, né? Ele nasceu em Moscou no dia 4 de dezembro de 1866 e ele era filho de um comerciante de chá. Em 1886, influenciado pela família, ele ingressa na Universidade de Moscou, onde estudou e lecionou direito entre 1886 e 1896. Já em 1895, ele se interessa pelas obras de Claude Monet.
e em 1896 muda-se para Munique, na Alemanha, para se dedicar ao estudo da pintura. Já em 1900, ele é admitido na Academia de Belas Artes de Munique e possui influência do pós-impressionismo. Mas é em 1910 que ele inicia a abstração em sua pintura, movimento pelo qual foi conhecido como precursor, né, como já dito. E, por fim, o Kandinsky faleceu na França em 13 de dezembro de 1944. Aqui a gente vai apresentar um pouco das características gerais das pinturas do Kandinsky, né? A arte abstrata, ela é mais para se olhar e refletir, né? E por isso que a gente buscou essas características gerais, porque as obras, elas são muito subjetivas, tanto no lado do pintor, né, quanto do espectador, porque um espectador pode ver e ter um sentimento, o outro pode ver e ter outro diferente. Então, em suas pinturas, as formas são harmonizadas e colocadas para ressoar com a própria alma do observador. Então, ele busca conversar com o observador. Pinturas caracterizadas por um forte conteúdo emocional e espiritual. Várias de suas obras aparece uma relação estabelecida pelo pintor entre a arte e a música. Nesse sentido, ele buscou passar para o espectador um sentimento musical através de suas obras. Trabalhou com a exploração de cores, né? As cores vivas se misturam com formas geométricas e linhas diagonais. Aqui a gente trouxe a imagem, a tela, composição 7, de 1913, e a gente percebe muito essa questão de cor, né? E você percebe que tem uma questão emocional que o autor colocou ali para o espectador. Aqui a gente trouxe a composição 8, de 1923, que daí é uma tela umas formas mais geométricas, só que a gente vê a presença de cores fortes, né? Não fica só na questão primária, nas cores primárias, que ao contrário do abstracionismo geométrico. E aqui embaixo, primeira aquarela abstrata, de 1910. Aqui a gente vê as imagens mais deformadas, né? Sem a questão geométrica, mas as cores fortes ainda assim estão presentes, né? Agora eu trouxe para vocês a obra Amarelo, Vermelho, Azul, de 1925, né? Que a gente pode ver que tem as formas mais geometrizadas e, apesar das cores fortes, ele dá ênfase para o amarelo, o vermelho e o azul, né? Que são as cores primárias. Já na obra de baixo, se chama Fuga, de 1914, a gente também vê as cores fortes e os traços bem definidos, né? E também tem toda uma confusão ali, que talvez pode ser explicada por conta do contexto do início da Primeira Guerra Mundial, né? No qual os pintores representavam em suas obras. Franz Marc, ele foi um outro importante pintor, né? Ele foi um dos mais influentes representantes do expressionismo na Alemanha. Ele nasceu em 8 de fevereiro de 1880, em Munique, na Alemanha, e em 1900 decidiu iniciar seus estudos na Academia de Belas Artes, depois de passar pela filosofia e pela teologia, né? As suas primeiras criações foram paisagens de estilo naturalista, e durante 2 temporadas que passou em Paris, em 1903 e 1907, ele descobriu o impressionismo e, sobretudo, uma grande afinidade com a obra de Vincent van Gogh. Em 1910, ele fez amizade com os pintores August Macke, Gabriele Munter e Wassily Kandinsky. Com eles e outros pintores, eles fundaram o grupo O Cavaleiro Azul, em 1911. Ele também foi influenciado pelo uso da cor do Robert Delano, e gradativamente sua obra se aproximou do futurismo e do cubismo até chegar na abstração, né? Abstração lírica. Na Primeira Guerra Mundial, o Franz Marc se apresentou como voluntário. Em 1916, ele foi morto aos 36 anos por um estilhaço na cabeça durante a Batalha de Verdun. Aqui a gente também trouxe as características gerais das obras dele, né? A religião era um componente importante no processo criativo, assumindo
a arte como um meio para representar, de forma quase onírica, a verdade oculta e íntima da realidade. A cor, né, como uma forte conotação espiritual. O vermelho representa a matéria, o azul é o elemento masculino e o amarelo é o elemento feminino. A maioria das obras do Mark vai representar animais, retratar animais. O tema é a força vital da natureza, o bem, a beleza e a verdade do animal, que o autor não vê no homem. Aí a gente trouxe aqui a obra Os Grandes Cavalos Azuis, de 1911, na qual o cavalo, né, o símbolo de força, e a cor intensa e luminosa utilizada como metáfora sexual. Então a gente vê ali o azul, o amarelo e o vermelho em tons bem vibrantes. Aí aqui a gente trouxe essas outras duas obras, O Servo no Jardim do Monastério, de 1912, e O Cordeiro, de 1914, que representam bem essa questão da retratação do animal, da natureza, né, com tons também bem fortes, bem vibrantes. Bom, dando continuidade ao assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre o abstracionismo geométrico. Ele possuía como referência as formas e composições geométricas e a organização de cores do cubismo, como também do futurismo, com destaque para a racionalização e análise intelectual. Esse movimento tinha 3 características. São elas: racionalidade, valorização de reflexão intelectual e a organização e uso de formas geométricas. Como representante, nós vamos ter o Mondrian. Mondrian nasceu na Holanda no dia 7 de março de 1872. Ele foi um pintor holandês que despontou no começo do século XX e a sua obra virou um símbolo poderoso da modernidade. No ano de 1892, ele ingressou na Academia Real de Artes de Amsterdã. Inicialmente, ele pintava as paisagens, porém de uma forma mais diferente, né? Ele tinha um jeito peculiar ao moldar a natureza. Então, ele tinha uma visão mais geométrica do mundo. Sendo assim, por volta do ano 1909, ele começou a pintar em um estilo mais abstrato. Por volta de 1911, ele entrou em contato com artistas tanto abstracionistas como também cubistas, porém, ele teve uma maior aproximação para o abstracionismo e, mesmo abraçando esse movimento, ele continuou pintando flores, só que os quadros que ele pintava de uma forma abstrata não era tão vendido como da forma mais convencional. Ele ficou conhecido a partir das composições clássicas que nós conhecemos hoje, né? Que são os quadrados e retângulos delimitados por linhas pretas que surgiram quando o artista estava perto dos 50 anos, né? O Mondrian, ele faleceu em Nova York no dia 1º de janeiro de 1944. Então, como já foi dito, nós vamos falar um pouquinho das características gerais de cada pintor, porque não, né, uma obra abstrata a gente não tem como falar características próprias de cada uma. Então, aqui o Mondrian, ele utilizava-se de traços horizontais e verticais. Essas linhas definem espaços que se relacionam de diferentes modos com os limites da pintura, e que podem ou não serem preenchidos com uma cor primária, amarelo, azul e vermelho. No caso, o vermelho, azul, branco, preto e amarelo seria para ele igual a cores elementares do universo. Então, aqui os blocos eram pintados de modo fosco e distribuídos assimetricamente, que reforçava a ideia de um movimento superficial que se estende perpetuamente, indicando que o pintor investia na percepção de sua obra como uma abstração materialista e sem profundidade, de modo racionalista, espiritualista e concreto do mundo. Então, aqui do lado, nós vamos trazer a composição 2 em vermelho, azul e amarelo, de 1930. Então, como foi falado, as obras dele tinham as cores primárias, aqui no caso nós estamos vendo o vermelho, azul e amarelo, e eram delimitadas por linhas grossas, pretas, né? Pode passar. Aqui em cima tem uma outra obra, a composição com vermelho, amarelo e azul, de 1921.
como vocês podem ver, é basicamente a mesma linha lógica da anterior. A de baixo é uma composição em tabuleiro de damas com cores claras que foi pintada em 1919. Aqui, então, a gente tem basicamente o princípio dessas obras anteriores, né, que eu falei para vocês. Então, como vocês podem observar, ele utiliza as cores primárias, só que num tom mais ameno, né, digamos assim. Outro pintor também de tamanha relevância para o movimento foi o Kazimir Malevich, né? Ele nasceu em 1879, em Kiev, e ele foi um pintor abstrato russo, que fez parte da vanguarda russa e que foi mentor do movimento conhecido como suprematismo. Esse movimento ele foi um movimento artístico russo que foi centrado em formas geométricas básicas e tido como a primeira escola sistemática de pintura abstrata do movimento moderno. Por volta do ano 1890, o Malevich ele consegue ser admitido na Academia de Kiev. E a partir de 1904, após a morte de seu pai, ele se muda para Moscou e estuda na Escola de Pintura, Escultura e Arquitetura entre 1904 a 1910. Então, lá em Moscou, ele conheceu o impressionismo, o cubismo e o fauvismo. Tá? Então, ao lado de Kandinsky, Mondrian, o Malevich é um dos inventores e teóricos da arte não figurativa. Ele faleceu em 1930, abandonado e na pobreza, né? Após isso, as suas obras e o suprematismo foram esquecidas por décadas. O reconhecimento do artista só ocorre a partir dos anos 1970. Perdão. Então, algumas características aqui das suas obras. O uso de formas geométricas, a grande valorização das cores e suas composições, a rejeição à arte convencional e à ideia da arte como fantasia, e a proximidade com o estilo artístico do movimento cubista, negação da arte figurativa, uso em várias obras de apenas duas cores, monocromatismo, preto e branco. Então, aqui ao lado, eu trouxe para vocês a obra Praça Negra, de 1915. Se vocês pesquisarem também como Quadrado Negro, vocês vão encontrar. Aqui a gente transmite, né? Ele transmite a ideia de um vazio. Porque o preto é uma cor que basicamente ofusca, né? Tira as outras cores. Aqui tem duas obras, né? A primeira é a Supremos, de 1915 e 1916. E como vocês podem observar, o uso das formas geométricas, das cores e a disposição em que cada uma se encontra. Ao lado também nós vamos ter a composição suprematista de 1916 e aqui também elementos geométricos. Então, aqui nós vamos ter o retângulo, o quadrado e também as cores, né? Como vocês podem observar. Outro artista é o Theo van Doesburg. Ele nasceu no dia 30 de agosto de 1883, na Holanda. Ele era pintor, escritor, né? Praticava poesia e arquitetura. Em 1915, ele teve contato com as pinturas de Mondrian e viu nessas obras seu ideal na pintura, que era basicamente o abstracionismo, que para ele seria completa da realidade, uma figura completa. No ano de 1919, ele fundou e liderou o movimento O Estilo, do qual Mondrian também fez parte durante um tempo, e ele faleceu de ataque cardíaco no dia 7 de março de 1931. Então, nas suas obras, a gente consegue observar a depuração das formas até chegar nos componentes fundamentais, que seriam as linhas, os planos e os cubos, totalmente racionalista, estruturação à base de uma harmonia de linhas e massas coloridas retangulares de diversas proporções, na vertical, na horizontal e formando ângulos retos.
a criação de ritmos assimétricos com grande sentido de equilíbrio, e a utilização de cores planas de caráter saturado, né, cores primárias, amarelo, azul e vermelho, ou tonal, branco, negro e cinza. Então, ao lado, nós trouxemos a composição 2, Vida Morta, do ano de 1916. Como vocês podem observar, as cores utilizadas e também as formas geométricas. Ao lado aqui nós vamos ter a Dança Russa, de 1918, que é essa obra que tem vários traços aqui no azul, no amarelo, no rosa, no preto, né? Observem as formas geométricas, a disposição dos elementos. E aqui do outro lado nós vamos ter Dance primeiro, de 1917. Aqui ele utiliza umas cores mais fortes, sem fugir também muito da tonalidade das cores primárias, e os elementos geométricos também estão presentes. Bom, a gente também trouxe um pouco para vocês sobre o abstracionismo do Brasil, né, que começou a chegar por aqui na década de 1940, pelas mãos de Abraham Palatinic, Manabu Mabi e Luiz Sassilotto, atualmente conhecidos como os pioneiros da arte abstrata no Brasil. Entretanto, foi apenas após a realização da primeira Bienal de São Paulo, em 1951, que o movimento de arte abstrata no Brasil ganhou força. O Alfredo Volpi, ele pode ser um dos representantes do abstracionismo aqui no Brasil também. Ele foi um pintor ítalo-brasileiro, considerado pela crítica como um dos artistas mais importantes da segunda geração do modernismo. Começou a pintar em 1911, executando murais decorativos. Em seguida, trabalhou com óleo sobre madeira, consagrou-se como mestre utilizador de têmpera sobre tela. Ele também foi influenciado pela arte italiana, da década de 1920. Realizou paisagens de cunho realista, pintando vistas dos bairros pobres da capital paulista e da cidade de Santos. Em 1950, ele viaja pela primeira vez para a Europa e, a partir dessa década, a obra dele começa gradativamente a caminhar para a abstração. Ainda na década de 50, a pintura dele entrou para a fase do abstracionismo geométrico, que pintou diversas séries denominadas bandeirinhas, fachadas e ampulhetas. A pintura de Volpi passa a ser linha, a forma e a cor, né? Após isso, ele recebeu vários prêmios e faleceu na cidade de São Paulo em 28 de maio de 1988. Aqui a gente traz uma obra para vocês, Fachada com Bandeiras, de 1959, que a gente pode ver essa questão. O geometrismo dele era formado pelas bandeiras e pelas fachadas, né, que geralmente tinham formas quadradas e semicírculos, como a gente está vendo aqui. Uma curiosidade importante do Volpi é que ele não fazia uso de tintas industriais, né? Ele produzia suas próprias tintas, onde ele diluía o verniz, clara de ovo e pigmentos naturais, como terra, ferro, óxidos, e entre outros. Aqui a gente trouxe mais duas obras, as Bandeiras e Mastros, e as Bandeiras, as duas sem datas, que a gente pode perceber o uso dessa tinta. Ela tem uma tonalidade mais clara, né? E ela também degrada mais fácil. Mas aqui a gente, mais uma vez, vê a bandeira, né, como elemento central da obra, e tudo muito geometrizado. Agora o Manabu Mabi, né, também foi um outro importante abstracionista do Brasil. Ele, além de pintor, ele foi gravador e ilustrador japonês naturalizado brasileiro. E foi um dos pioneiros, como eu já disse, da arte abstrata. Ele nasceu em Kumamoto, Japão, em 24 de setembro de 1924. Em 1934, mudou-se para o Brasil com sua família para trabalhar nas lavouras de café. E ainda criança começou a pintar o retrato das paisagens locais, né? Mas após entrar em contato com obras de artistas estrangeiros no final da década de 40, o Manabu adere gradualmente à abstração. Após receber vários prêmios, o Manabu Mabi se torna um dos artistas mais destacados da pintura abstracionista informal no Brasil. E
o pintor faleceu na cidade de São Paulo em 22 de setembro de 1997. Aqui a gente trouxe algumas características de suas obras. Ele não se guiava pelas regras conscientes, mas pelo instinto, não analisava, apenas dava largas à sua intuição, deixando que esta fluísse normalmente. Pintura figurativa para se aproximar mais dos códigos e sinais. Ele explorava o empastamento, a textura e o traço e se revelou um colorista. Ao voltar-se para o universo das formas caligráficas, percebe-se também as possibilidades de criar uma linguagem lírica com a cor. Aí aqui a gente trouxe a obra Vento Vermelho, de 1978, e você olhando assim, a gente consegue perceber essa questão do empastamento da tinta, a textura, né? Ela apresenta a textura, assim, só na visualização. E agora passando para outra, aqui a gente trouxe o Grito, de 1958, e Sayonara, de 1958 também. Essas obras aqui, a gente pode ver que elas têm uma tonalidade forte, né? E a gente percebe como se ele quisesse representar alguns símbolos japoneses, né? Que é essa a intenção. Ele pinta símbolos japoneses sobrepostos nessas duas obras. Dando sequência, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Antônio Bandeira. Ele nasceu em Fortaleza em 26 de maio de 1922. Ele foi um grande pintor e desenhista brasileiro, sendo um dos mais valorizados aqui no território. A partir de 1946 a 1950, ele foi contemplado pelo governo francês com uma bolsa de estudos. Devido a isso, ele permanece em Paris. Só que como ele busca uma arte não acadêmica, ele acaba deixando essas instituições. Porém, a partir do fim da década de 40, ele dá uma guinada no seu trabalho e passa a produzir uma pintura mais gestual, abstrata e aberta a sugestões ligadas ao automatismo surrealista. No ano de 1952, já em Fortaleza, ele inicia uma nova fase na sua pintura e começa a se radicalizar para uma abstração informal. Ele realiza várias exposições, recebe vários prêmios e acaba morrendo no dia 6 de outubro de 1967, em Paris. Aqui são algumas características gerais que a gente consegue encontrar nas suas pinturas. Então, a gente consegue perceber nelas as linhas que parecem perder a continuidade, não contornam as figuras e, soltas por todo um trabalho, sugerem formas de objetos. São incorporados as manchas, os riscos e as formas coloridas sem submetê-los a um desenho prévio. Com a radicalização da abstração informal, o artista passa a incorporar os gotejamentos e respingos da tinta. Busca uma tela em que o primeiro e o segundo plano se mostrem distintos, não como um emaranhado de cores caóticos, mas num jogo livre de linhas harmonizado por formas coloridas. Aqui, no caso, a gente trouxe para vocês uma obra que se chama La Cattedrale, de 1955, e aqui a gente consegue perceber a utilização de linhas que parecem perder a continuidade, que sugere formatos de objetos. Aqui, por exemplo, a gente consegue identificar as cores azul, amarelo, vermelho, as cores primárias. A gente também consegue perceber que com a junção dessas linhas dá a entender um quadrado, um retângulo, né? Então, fica evidente. Aqui no caso, a gente tem um exemplo de uma obra que se chama Eclipse, de 1954, e também conseguimos perceber a presença de linhas que parecem perder a continuidade, a presença de respingos na cor vermelha, amarelo e azul, né? Conseguimos perceber essa semelhança. Na obra ao lado, nós temos Paisagem Atormentada, de 1953, na qual a gente consegue perceber também os gotejamento, os respingos. Aqui a gente tem o Iberê Camargo. Ele nasceu no Rio Grande do Sul no dia 18 de novembro de 1914.
Com 14 anos de idade, ele ingressou no curso de pintura e desenho na Escola de Artes e Ofícios da Companhia dos Funcionários da Aviação Férrea. Entre os anos 1936 a 1939, ele estudou o curso técnico de arquitetura no Instituto Belas Artes de Porto Alegre. Já no ano de 1956, conseguimos perceber que ele possui uma obsessão em pintar carretéis, e logo após essa fase, ele passa a produzir mais em suas obras os carretéis, os cubos que preenchem as telas com uma convulsão de cores e pinceladas grossas. Né? A gente tem também que ele foi um pintor, um gravador e desenhista, professor brasileiro. Já no fim da sua vida, ele retratava nas suas pinturas o que, segundo ele, denominou de patéticos ciclistas que transitam do nada a lugar nenhum. Já por volta de 90, ele começou a produzir algumas obras que ele mesmo denominou de fantasmagóricas idiotas. O Iberê Camargo acabou falecendo em Porto Alegre no dia 8 de agosto de 1994, em decorrência de um câncer de pulmão. Nas suas obras, a gente consegue perceber algumas características, entre elas a presença de elementos geométricos, a presença também de cores escuras, como o cinza escuro, o azul escuro, o marrom, o preto, que aparecem principalmente como panos de fundo. Na fase mais abstrata, principalmente na década de 1980, os personagens que ele retrata são mais de forma distorcida, solitária e sombria. Como exemplo, nós trouxemos aqui o retrato de Raul Krebs, de 1985. Como a gente consegue identificar aqui as cores escuras no pano de fundo, as pinceladas grossas e aparentemente violentas, né, entre aspas, o modo como ele retratou o rosto aqui dessa pessoa, como aparentemente parece solitária, a utilização dessas cores fortes dão a entender um aspecto mais sombrio, né, característico de suas obras. Aqui na obra O Palhaço, de 1987, nós também conseguimos identificar a presença das pinceladas grossas, né, o fato dele ter retratado o palhaço, desse rosto mais distorcido, mais disforme, né, a utilização das cores escuras, desse aspecto mais sombrio. E a obra ao lado, Índio, de 1990, é utilizada uma técnica diferente, né? Utilizado guache, lápis e papel, mas mesmo sendo uma técnica distinta, dá para ver os seus traços característicos, a utilização dessas cores mais fortes, mais sombrias. Outro representante do abstracionismo no Brasil foi o Luiz Sassilotto. Ele foi pintor, desenhista e escultor brasileiro. Ele foi adepto do abstracionismo no Brasil por volta de 1940. A partir de 1943, ele se formou letrista no Instituto Profissional Masculino do Brás. Em 1944, ele ingressou no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo para estudar desenho e acabou saindo de lá em 1947. O Luiz Sassilotto, ele faleceu no dia 9 de fevereiro de 2003, em São Bernardo do Campo. Como característica que a gente consegue observar em suas obras é a exploração da equivalência entre figura e fundo, a igualdade de medida entre cheios e vazios e as contraposições entre positivo e negativo. Como exemplo, a gente trouxe aqui a obra Vibrações Verticais, de 1952. Como a gente consegue observar as continuidades e as descontinuidades, a presença das cores fortes, dessas cores mais amenas também, né? E como elas foram postas. Aqui nós temos a pintura 1 de 1950, a obra acima, e a obra abaixo é a Abstração, de 1950 também. E como a gente consegue aqui observar nas duas a presença das formas geométricas, das cores, e como cada uma foi colocada,
né? Então, aqui a gente consegue também ver certa semelhança com as obras anteriores do abstracionismo geométrico, né? E como aqui está sendo colocada contornos mais pastéis. Essas são as nossas referências que nós utilizamos para fazer esse trabalho.